o mesmo que você mandou no documento, É o que mas tá não tem. Mas é o mesmo que você mandou, não tem nada referenciando adentramento ou ligando adentramento à indicação de profilaxia, não. Tem Onde é que está isso? embaixo do quadro, está escrito assim, caso de adentramento, avaliar morcego. Não tem. Eu estou com dificuldade, não vi, não. Tá, A então não ser se é o mesmo que você está apresentando, se é o que você está apresentando aí, se é o mesmo, que eu não estou conseguindo ver, eu não identifiquei. Não, é o que Não é está o em anexo. mesmo? Não é o que está em anexo ao processo. Então, eu não vi esse anexo. Eu vou procurar então, porque eu imprimi só. Qualquer coisa, depois você me manda. Eu vejo. Um WhatsApp, Tá. você? Ok, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Desse aqui da pós, podemos continuar? Bom, então, em relação à reexposição. A reexposição, ela vai acontecer da seguinte forma. Para aquelas pessoas que já fizeram a pré-exposição em algum momento, então, aqueles profissionais têm indicação da pré, né? Que já fizeram a pré lá atrás, e às vezes vai atender um animal, não usa luva, ou vai fazer uma coleta de material, também não usa EPI, ou simplesmente fica com medo, né? Atendeu, aí ficou sabendo que o animal é positivo, eles vão lá e correm. Ou para aqueles que já tiveram algum esquema de pós anterior. Né? Às vezes a gente pega o paciente que tem 3, 4 esquemas já de profilaxia. Então, nós vamos para a primeira situação, que é para pós-exposição. Em caso de reexposição em pacientes que já fizeram pós-exposição. Então, o soro e IgA não estão indicados, né? Por quê? Sempre tem essa dúvida, pessoal, tem indicação de soro IgA, mesmo que seja um acidente grave, não tem indicação de soro IgA, não estão indicados. Por quê? O soro e a imunoglobulina são anticorpos passivos. Então, a gente está introduzindo um anticorpo. O soro heterólogo é de produção de equinos, por isso que chama heterólogo. A imunoglobulina é de humanos, né? Anticorpos humanos. Então, se a pessoa já teve um esquema com vacina, ela já tem um anticorpos dela, né? Ativo, já tem uma produção, uma imunidade. Então, não há a necessidade de fazer o soro e a imunoglobulina, tá? Entretanto, eu até coloquei aqui, há que se reavaliar a situação imunodeprimidos e aquelas pessoas que fazem uso de drogas imunossupressoras, tá? Porque essas pessoas podem não ter uma resposta à vacina. O fato dela ter feito um esquema não significa que ela pode ter imunidade, né? Então, nesses casos, tem que reavaliar, no caso, se foi um acidente grave, se foi um animal mamífero, silvestre, se foi um morcego, né? Então, sempre reavaliar. Então, o Ministério traz essa questão do intervalo, né? No nosso guia aqui do DF, ele está um pouco diferente, a gente agora vai ter que estudar como que a gente vai adaptar, de forma que fique, né, claro. Ele traz a questão do intervalo, eu fiz uma adaptaçãozinha, tá, da nota, fiz no quadro, que eu achei que ficou melhor. Se for até 90 dias, né, da última exposição, né, do último esquema, o esquema foi completo, não há por que indicar a profilaxia. Se for incompleto, então nós vai administrar as doses faltantes. Aí tem observação número 1 aqui, que eu coloquei aqui embaixo, que na seguinte situação. Quando na pós-exposição anterior foi aplicada apenas uma dose, essa deve ser desconsiderada e o esquema de profilaxia indicado para o caso deve ser iniciado. Então, eu vou imaginar que indicou 4 doses, né, a situação atual, e a pessoa fez o esquema lá anterior, mas só fez uma dose, né? Então, nessa situação, não há que se considerar. Por quê? Porque o Ministério tem considerado pelo menos 2 doses, tá? Isso é uma discussão. Algumas pessoas falam que com uma dose ele já tem uma resposta imunológica, mas por uma questão de segurança, pelo menos 2 doses, tá? Então, as pessoas fez uma dose, então daí tem que iniciar o esquema. Se foi após 90 dias, independentemente do intervalo de tempo, se o paciente recebeu pelo menos 2 doses do esquema de PEP, indicar vacina nos dias 0 e 3. Tá? Então, aqui está considerando, então, como pelo menos, né, 2 doses. Agora, a gente não tem mais 2 doses, né, no esquema, a gente só tem 4 doses, né? Ou não toma nada, ou toma 4, né? Então, se a pessoa fez uma e não voltou,
Ela tem que começar, né? Se for após 90 dias. Tá bom? Faz 0 e 3. Em relação a quem já fez pré-exposição, que é a PrEP. Então, o SARO e o IGAR também não estão indicados, né? A gente já aconteceu de veterinário que já tem pré com virologia, tem um acidente com animal positivo, né? Vai no pronto-socorro e toma soro e vacina, né? Então, quer dizer, ainda mais numa situação de desabastecimento, essa pessoa que a gente tem de soro no momento, né? Não precisaria, né? Tá tomando. Inclusive, é interessante isso, a questão do soro, né? Quando você faz o soro fora do prazo, né? Que a gente até fala, às vezes fala assim, até 7 dias para fazer o soro, depois disso não tem indicação. Uma situação, às vezes, que chegou, não tinha o soro, né? A pessoa volta depois. Por que a gente fala 7 dias? Porque você toma no dia 0, geralmente é o período que começa a conversão da titulação. Quando você faz o soro, né? O soro depois desse período, você vai interferir, inclusive, na resposta da vacina. Uma que você já tem produção de anticorpos e outra que você pode interferir na resposta da vacina, que é uma produção de anticorpos ativos, inclusive. Então, assim, daí o motivo de não indicar também fora do prazo o soro, inclusive, né? Então, para essas pessoas que já fizeram a pré-exposição, o soro e o IGA não estão indicados. Independentemente do intervalo de tempo, se o paciente receber o esquema de PrEP completo, indica-se a profilaxia nos dias 0 e 3. Se foi aplicada apenas uma dose de PrEP, lembrando que agora são 2 doses, né? Vai ser 0 e 7 só. Essa deve ser desconsiderada e o esquema de profilaxia indicado para o caso deve ser iniciado. Então, aqui ele não, na nota ele não traz a questão da titulação. Então, a gente vai ter que ver como que a gente vai inserir isso. O Ministério também não traz prazo, né, nem no guia de vigilância, nem em lugar nenhum. A gente, no nosso manual aqui do DF, que foi, acho que foi em 2014, né, foi a doutora Maristela, eu acho que fez esse manual, baseado muito no OMS, em manuais anteriores que se tinha. A gente usa o ponto de corte de 1 ano, né? A gente sabe que a maior parte da titulação a gente vai ter nos primeiros meses, mas a gente usa aqui 1 ano, né? Agora, sempre tem que avaliar a situação da titulação para esse profissional de saúde, porque se você vai um profissional, né? A gente sabe a titulação é 0,5, ideal, né? Titulação 0,5. Se esse profissional está com 0,5 ali no limite, então, e teve uma exposição grave com morcego, com animal sabidamente positivo, com laboratório e tudo para esse animal, tem que ser reavaliado, né, sempre. Então, às vezes as meninas falam, mas eu quero quanto tempo depois? Eu disse, gente, tudo tem que avaliar, tem que ver o esquema, tem que ver o tipo de animal. Não dá para, às vezes, dar uma resposta fechadinha que sirva para todo mundo, porque alguém pode ficar fora dessa e ter raiva. Então, às vezes a gente quer uma respostinha pronta, mas tem que olhar essas situações, principalmente para esse profissional que tem essa exposição contínua. E aí é importantíssimo esses profissionais fazerem a titulação, porque vocês imaginem, uma coisa que eu sempre falo para as meninas, se essa pessoa, toda vez que ela já fez a pré, aí toda vez que ela tiver uma situação de risco, ou tiver um contato, ela vai e faz 2 doses, 0 e 3, 0 e 3. Ao longo da vida dessa pessoa que está exposta a trabalhar 10, 20 anos, quantas doses ela vai fazer? Então, e o risco de anafilaxia, né? Você está sempre ali estimulando, fazendo um booster ali no sistema imunológico. Então, é importantíssima essa questão da titulação. E para a profilaxia de pacientes faltosos? Então, não é necessário reiniciar a profilaxia de pacientes faltosos. Neste caso, estão aplicar os imunobiológicos prescritos no dia em que o paciente comparecer à unidade e continuar o esquema mantendo os intervalos das doses seguintes de acordo com o intervalo do esquema originalmente proposto. Então, antes tinha aquele negócio, se faltar no dia 0, volta no dia... Continua o esquema. Se ele faltou, foi 4 doses, faltou para a segunda, continua na segunda dentro dos intervalos, tá bom? Isso a gente já tinha, né, nos manuais anteriores, a gente já tinha atualizado. Só trouxe aqui para a gente relembrar.